decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 5. O poder e o perigo que vem dos outros. A tragédia irrompeu de repente sem aviso prévio no campus da Universidade do Norte do Illinois numa quinta-feira de fevereiro de 2008, quando um jovem de 27 anos com um histórico de doença mental chamado Steven Kazmierczak escancarou a porta da sala durante uma aula de geologia. Armado com uma espingarda e 3 pistolas, ele subiu no tablado onde o professor estava falando. Os 119 alunos na classe viram com confusão, depois descrença, depois terror, quando o convidado inesperado disparou a espingarda contra eles e logo depois no professor. Em seguida voltou a abrir fogo contra eles. Depois de disparar mais de 50 projéteis de armas diferentes, concluiu seu ato de violência virando uma delas contra si mesmo e tirando a própria vida. Minutos depois, a polícia chegou à cena macabra. 21 pessoas foram feridas e 5 morreram, sem contar Kazmierczak. A universidade e a pequena cidade de DeKalb, onde está localizada, ficaram consternadas. Depois da tragédia, a comunidade realizou vigílias públicas, mas muitos alunos optaram por expressar seus sentimentos online, com postagens no Facebook e em sites memoriais e usando programas de mensagens de chat para falar sobre o que havia acontecido. 250 quilômetros ao sul de DeKalb, na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, os psicólogos Amanda Vicari e R. Chris Fraley II viram a tragédia como uma oportunidade dolorosa, porém valiosa, para dar seguimento a uma linha de pesquisa que já vinham desenvolvendo para entender melhor o luto e emoções em comum em tempo real. Na ciência, às vezes precisamos olhar para as experiências mais dolorosas pelas quais as pessoas passam para aprender algo valioso sobre como ajudá-las a administrar esses eventos. Fazer isso requer sensibilidade e compaixão, bem como comprometimento com o método científico e seu potencial para produzir percepções que contribuam para o bem maior. Essa foi a tarefa que Vicari e Fraley se propuseram depois do tiroteio em DeKalb. Eles começaram mandando um e-mail a um grande número de alunos da Universidade do Norte do Illinois convidando-os a participar de um estudo para acompanhar como eles estavam lidando com a situação. 10 meses antes, um homem armado havia feito um ataque ainda mais destrutivo na Virginia Tech, matando 32 pessoas e deixando para trás uma comunidade devastada pela dor. Vicari e Fraley também tinham entrado em contato com um grupo de alunos da Virginia Tech logo após o ataque. Agora tinham 2 amostras para analisar a fim de obter uma imagem de como os sobreviventes se recuperaram da confusão de emoções resultante. 2 semanas depois do tiroteio, cerca de 3/4 dos alunos das 2 amostras apresentaram sintomas de depressão ou estresse pós-traumático. Isso era de esperar. A maioria estava lutando com a experiência mais perturbadora de sua vida. Tragédias como as que os alunos passaram na Illinois e na Virgínia desafiam a visão de mundo de uma pessoa. Quando isso acontece, algumas evitam pensar em suas lembranças traumáticas para amenizar a dor. Mas outras tentam dar sentido a seus sentimentos, e a principal maneira de fazer isso é se comunicando com os outros, que foi o que os alunos fizeram. 89% deles se juntaram a um grupo no Facebook para conversar e ler sobre o que aconteceu. Entre mentes, 78% conversaram online sobre o tema e 74% enviaram mensagens sobre ele pelo celular. A maioria dos alunos considerou essa forma de amenizar o falatório reconfortante. Eles podiam expressar seus pensamentos e sentimentos para outros que estavam lidando com uma experiência semelhante, o que pode ser uma forma valiosa de normalização. Como disse um aluno da Virginia Tech, quando tenho uma crise de solidão, posso acessar o Facebook ou mandar uma mensagem para alguém para me sentir um pouco mais conectado com as pessoas. 3. Nada disso foi particularmente surpreendente. Como já sabemos, as pessoas se sentem naturalmente dispostas a compartilhar seus pensamentos com outras quando estão lutando contra o falatório, e as redes sociais e demais formas de conectividade virtual fornecem caminhos convenientes para isso. O surpreendente foi o que Vicari e Fraley descobriram quando o estudo terminou, 2 meses após o tiroteio.
Embora os alunos da Virginia Tech e da Universidade do Norte do Illinois achassem que expressar suas emoções aos outros os fazia se sentir melhor, o grau em que compartilharam suas emoções na verdade não influenciou a depressão e os sintomas de estresse pós-traumático. Todas aquelas emoções, relatos, comunicações e lembranças que não tinham sido benéficas. 1.1 de Aristóteles a Freud. No mesmo ano em que ocorreu o massacre da Universidade do Norte do Illinois, foi publicado um estudo relacionado que analisou a resiliência emocional de uma amostragem representativa em termos nacionais de pessoas que viviam nos Estados Unidos depois dos ataques do 11 de setembro. 4 Os pesquisadores analisaram dentre mais de 2.000 pessoas de todo o país aquelas que optaram ou não por expressar o que sentiam quanto ao 11 de setembro durante 10 dias após a queda das Torres Gêmeas. Em seguida, monitoraram a saúde física e mental dos participantes nos 2 anos seguintes. O território do comportamento humano que analisaram era complicado, mas sua pergunta era simples: compartilhar emoções afeta como nos sentimos ao longo do tempo? A conclusão a que chegaram foi bem coerente com o que Vicari e Fraley descobriram. As pessoas que compartilharam seus pensamentos e sentimentos sobre o 11 de setembro logo depois do ocorrido não se sentiram melhor. Na verdade, em geral se sentiram pior que os participantes do estudo que não se abriram sobre como se sentiram. Foram mais atormentadas pelo falatório interno e apresentaram maior tendência à negação. Ademais, entre os que optaram por expressar seus sentimentos, os que mais compartilharam tiveram os níveis mais elevados de angústia genérica e pior estado de saúde física. Mais uma vez, compartilhar emoções não ajudou. Nesse caso, feriu. Claro, tanto o tiroteio na faculdade quanto o 11 de setembro foram raros atos de violência extraordinária, o que pode dar margem a pensar que compartilhar emoções com os outros só é inútil depois de grandes tragédias. O que nos traz de volta ao trabalho do psicólogo belga Bernard Rimet. Lembre-se do padrão fundamental do comportamento humano que Rimet descobriu. Quando estão aflitas, as pessoas ficam muito motivadas a compartilhar seus sentimentos. As emoções agem como combustível de jato que nos impele a falar com os outros sobre os pensamentos e sentimentos que passam pela nossa cabeça. Porém, ao lado dessa descoberta, Rimet constatou algo igualmente importante, e com certeza mais surpreendente, que confirma que esses estudos sobre as consequências emocionais depois de grandes tragédias não são casos isolados. Em diversos estudos, Rimet descobriu que conversar com outros sobre nossas experiências negativas não ajuda a nos recuperarmos de maneira significativa. Claro, compartilhar nossas emoções com os outros nos faz sentir mais próximos e mais apoiados pelas pessoas com quem nos abrimos. Mas as formas como a maioria de nós costuma falar e ouvir uns aos outros pouco contribuem para reduzir nosso falatório. Com muita frequência, até exacerbam. A descoberta de Rimet, bem como muitas outras, colide drasticamente com a sabedoria convencional. Falar faz você se sentir melhor, costuma dizer a cultura popular. Muitos livros de autoajuda nos dizem isso, assim como muita gente ao nosso redor. Ouvimos dizer que desabafar nossas emoções é saudável e que apoiar os outros é indispensável. Não é tão simples, embora haja razões para que possa parecer. A ideia de que falar sobre emoções negativas com os outros é bom para nós não é um conceito recente. Faz parte da cultura ocidental há mais de 2000 anos. Um dos primeiros proponentes dessa abordagem foi Aristóteles, que sugeriu que as pessoas precisam purgar suas emoções depois de presenciar um evento trágico, um processo que chamou de catarse. Mas essa prática só ganhou força de forma mais ampla 2 milênios depois. Quando a psicologia moderna começou a se expandir na Europa no fim dos anos 1890, Sigmund Freud e seu mentor Joseph Breuer retomaram o raciocínio de Aristóteles e argumentaram que o caminho para uma mente sã exigia que as pessoas expusessem à luz a dor sombria de sua vida interna. Você pode pensar nisso como um modelo hidráulico da emoção, em sentimentos fortes precisam ser liberados como o vapor que sai de uma chaleira fervendo.
Embora essas armadilhas culturais nos estimulem desde tenra idade a falar com os outros sobre nossos sentimentos, o impulso subjacente de expressar nossa voz interna na verdade é implantado na nossa mente em um estágio ainda anterior de nosso desenvolvimento 7, quando ainda somos bebês babões e chorões. Enquanto somos recém-nascidos, incapazes de cuidar de nós mesmos ou de gerenciar nossas emoções, sinalizamos nossa angústia aos nossos cuidadores, geralmente chorando como pequenos banches, ou ao menos era o que minhas filhas faziam. Quando nossas necessidades são atendidas e não nos sentimos mais ameaçados, nossos níveis de excitação fisiológica voltam ao normal. O envolvimento nesse processo estabelece um apego ao cuidador, que muitas vezes fala com o bebê antes mesmo que ele possa entender as palavras. Com o tempo, o desenvolvimento acelerado do nosso cérebro adquire linguagem e começa a assimilar o que nossos cuidadores nos dizem sobre causa e efeito, como remediar nossos problemas e lidar com nossas emoções. Isso não apenas nos fornece informações úteis para gerenciar como nos sentimos, mas também nos fornece as ferramentas de narrativa de que precisamos para falar aos outros sobre nossas experiências. Essa é uma explicação de por que a comunicação está tão entrelaçada com o falatório e por que o falatório está tão relacionado à busca por outras pessoas. Felizmente, existe uma razão pela qual o apoio que recebemos de outros tantas vezes sai pela culatra e há uma forma de contornar esse fenômeno. Os outros podem ser uma ferramenta valiosa para ajudar a subjugar nosso falatório, e também podemos ajudar os outros a fazer o mesmo. Mas, como acontece com qualquer ferramenta, para nos beneficiarmos dela é preciso saber como usá-la adequadamente, e, no caso de dar e receber apoio, esse conhecimento começa com a compreensão de duas necessidades básicas que todos os humanos têm. 1.2 A armadilha da corruminação. Quando estamos desalentados e nos sentimos vulneráveis, magoados ou aflitos, queremos desabafar nossas emoções e nos sentir consolados, reconhecidos e compreendidos. Isso propicia uma sensação imediata de segurança e conexão e alimenta a necessidade básica que temos de fazer parte de algo maior. 8 Como resultado, a primeira coisa que geralmente buscamos nos outros quando nossa voz é tomada pela negatividade é a satisfação de nossas necessidades emocionais. Normalmente pensamos que lutar ou fugir são as principais reações defensivas a que os seres humanos recorrem quando enfrentam alguma ameaça. Quando estamos sob estresse, fugimos ou fazemos barricadas para a batalha iminente. Embora essa reação caracterize uma tendência humana generalizada, pesquisadores documentaram outro sistema de resposta ao estresse em que muitas pessoas se envolvem quando estão sob ameaça, uma resposta de cuidar e fazer amizade. 9 Elas procuram outras pessoas para obter apoio e cuidado. 10 De uma perspectiva evolutiva, o valor dessa abordagem vem do fato de que duas pessoas têm mais probabilidade de afastar um predador do que uma. Aliar-se em momentos de necessidade pode ser uma vantagem concreta. Corroborando essa ideia, as pesquisas indicam que se associar a outras pessoas durante o estresse nos proporciona uma sensação de segurança e conexão. Desencadeia uma cascata de reações bioquímicas de atenuação do estresse, envolvendo opioides produzidos naturalmente, além de oxitocina, o chamado hormônio do carinho, e alimenta a necessidade humana básica de se agrupar. E, claro, a principal maneira de fazer isso é conversando. Por meio da escuta ativa e da demonstração de empatia, aqueles que nos aconselham sobre o nosso falatório podem atender a essas necessidades. Satisfazê-las pode ser uma sensação boa no momento, proporcionando uma espécie de alívio. Mas essa é só metade da equação. Isso porque também precisamos satisfazer nossas necessidades cognitivas. Quando estamos lidando com um falatório, nos deparamos com um enigma que exige solução. Inibidos pelo desvario da nossa voz interna, às vezes precisamos de ajuda externa para resolver o problema em questão, enxergar o quadro geral e decidir o curso de ação mais construtivo. Nem tudo isso pode ser tratado apenas pela presença solidária e os ouvidos atentos de alguém que nos apoie. Muitas vezes precisamos de outras pessoas para nos ajudar a nos distanciar, a normalizar e a mudar a maneira como pensamos sobre as experiências que estamos vivendo. Ao fazer isso, permitimos que nossas emoções esfriem, tirando-nos da ruminação sem saída e nos ajudando a redirecionar nosso fluxo verbal.
No entanto, é por isso que falar sobre emoções tantas vezes sai pela culatra, apesar de seu enorme potencial de ajuda. Quando nossa mente está atolada no falatório, exibimos uma forte tendência de satisfazer nossas necessidades emocionais em detrimento das cognitivas. 11 Em outras palavras, quando estamos desalentados, tendemos a nos concentrar demais na busca de empatia em vez de encontrar soluções práticas. Esse dilema é composto por um problema correspondente no lado que nos ajuda da equação e nas pessoas de quem buscamos ajuda respondem na mesma moeda, priorizando nossas necessidades emocionais em detrimento das cognitivas. Veem nossa dor e acima de tudo se esforçam para nos proporcionar amor e reconhecimento. É uma reação natural, um gesto de afeto e às vezes até útil a curto prazo. Mas, quando sinalizamos nosso desejo de mais assistência cognitiva, as pesquisas demonstram que nossos interlocutores tendem a não captar esses sinais. 12 Uma série de experimentos demonstrou que, mesmo quando são explicitamente solicitados a fornecer conselhos para atender às necessidades cognitivas, os provedores de suporte continuam acreditando que é mais importante atender às necessidades emocionais do outro. E acontece que nossas tentativas de satisfazer essas necessidades emocionais muitas vezes acabam saindo pela culatra de tal forma que fazem nossos amigos se sentirem pior. Veja como falar pode dar errado. Para demonstrar que estão lá para proporcionar apoio emocional, em geral as pessoas são motivadas a descobrir exatamente o que aconteceu para nos incomodar, a quem, o que, quando, onde, porquê do problema. Pedem para dizer o que sentimos e contar em detalhes o que aconteceu. E, embora possam acenar a cabeça e comunicar empatia ao contarmos o que aconteceu, isso costuma nos fazer reviver os próprios sentimentos e experiências que nos levaram a buscar apoio, um fenômeno chamado corruminação. 13. A corruminação é o ponto crucial em que o apoio se transforma sutilmente em incitação. Os que se preocupam conosco nos levam a falar mais sobre nossa experiência negativa, o que nos deixa mais aflitos, o que os leva a fazer ainda mais perguntas. Segue-se um círculo vicioso pelo qual é muito fácil ser tragado, principalmente por ser movido por boas intenções. Na prática, a corruminação equivale a jogar mais lenha na fogueira de uma voz interna já flamejante. A repetição da narrativa revive o sentimento aflitivo e nos mantém remoendo. Embora nos sintamos mais conectados e apoiados por quem nos envolve dessa forma, isso não nos ajuda a gerar um plano ou reformular criativamente o problema em questão. Em vez disso, alimenta nossas emoções negativas e a resposta biológica ameaça. Essa dinâmica de corruminação prejudicial surge de relacionamentos saudáveis e solidários, pois a mecânica emocional da nossa voz interna não funciona como um sistema hidráulico, como Freud, Aristóteles e a sabedoria convencional sugerem. Liberar vapor não alivia o acúmulo da pressão interna. Quando se trata da nossa voz interna, o jogo de dominó fornece uma metáfora mais adequada. 14. Quando focamos um aspecto negativo da nossa experiência, isso tende a ativar um pensamento negativo relacionado, que ativa outro pensamento negativo, e mais outro, e assim por diante. Esses dominós continuam a se derrubar num jogo em que há um suprimento potencialmente infinito de peças. Isso acontece porque nossas memórias de experiências emocionais são regidas por princípios de associacionismo, o que significa que conceitos relacionados estão ligados na nossa mente. Para ilustrar essa ideia, faça uma pausa para imaginar um gato. Ao ler a palavra gato, provavelmente você pensou num gato que viu ou conheceu, ou realmente o visualizou na sua mente. Mas você também pensou e conjurou sons de ronronar, imagens de pelos macios, e se você for alérgico como eu, ataques de espirros. Agora aplique esse dominó neural associativo ao ato de falar sobre nossas emoções. Isso significa que, quando nossos amigos e entes queridos nos pedem para relatar nossos problemas em detalhes, os pensamentos relacionados a convicções e experiências negativas também vêm à mente, o que reativa quão mal nos sentimos. A natureza associativa da memória, combinada com nossa tendência a priorizar as necessidades emocionais em detrimento das cognitivas quando estamos desalentados, é a razão por que muitas vezes falar não tranquiliza nossos diálogos internos problemáticos.
Essa é uma explicação possível para o motivo pelo qual os alunos da Universidade do Norte do Illinois e da Virginia Tech que compartilharam ativamente seus pensamentos e sentimentos sobre os tiroteios com outras pessoas não obtiveram nenhum benefício mensurável de longo prazo com isso. E é por isso que os participantes da pesquisa nacional após o 11 de setembro que compartilharam seus sentimentos podem ter sofrido de mais doenças físicas e mentais. Tudo isso, é claro, levanta uma questão: qual é a solução para que a corruminação não nos faça sentir pior? Kirk ou Spock? A referência mais comum nos círculos de psicologia é a tensão entre emoção e cognição, entre o que sentimos e o que pensamos, são os personagens do Capitão Kirk e do Comandante Spock da série Jornada nas Estrelas. Kirk é todo coração, um homem de emoções intensas e envolventes. Ele é o fogo. Em comparação, Spock, o adorável meio humano e meio vulcano de orelhas pontudas, é todo cabeça, um solucionador de problemas cerebral isento das distrações dos sentimentos. Ele é o gelo. A chave para evitar ruminações é combinar os dois membros da tripulação da nave estelar. Para apoiar os outros, precisamos oferecer o encorajamento de Kirk e o intelecto de Spock. As trocas verbais mais eficazes são as que integram as necessidades sociais e cognitivas da pessoa em busca de apoio. 15 Idealmente, o interlocutor reconhece os sentimentos e reflexões da pessoa, mas depois a ajuda a colocar a situação em perspectiva. A vantagem de tal abordagem é conseguir fazer quem está aflito se sentir reconhecido e conectado, mas também apresentar conselhos gerais que só alguém que não estiver perdido no falatório terá condições de fornecer. Na verdade, a última tarefa é crucial para ajudar alguém a controlar sua voz interna de forma a amenizar o falatório com o passar do tempo. O tempo, sem dúvida, desempenha um papel importante na nossa capacidade de oferecer um apoio que amplia a perspectiva das pessoas na nossa vida. Estudos mostram consistentemente que as pessoas preferem não reestruturar cognitivamente seus sentimentos no auge de uma experiência emocional. 16 Quando as emoções estão exaltadas, elas preferem se envolver em formas de intervenção mais intelectuais depois. E aqui entra em jogo uma arte específica para conversar com os outros, pois é preciso andar na corda bamba para fazer com que alguém desalentado deixe de se concentrar em suas necessidades emocionais para adotar medidas cognitivas mais práticas. Acontece que uma versão desse ato de equilíbrio foi codificada décadas atrás pela equipe de negociações de reféns do Departamento de Polícia de Nova York, criada no início dos anos 1970 após uma série de situações desastrosas não só na cidade de Nova York, mas também em todo o mundo. Para citar apenas algumas, o motim na prisão de Attica em 1971, o massacre das Olimpíadas de Munique em 1972 e o assalto a um banco no Brooklyn em 1972, retratado no filme Um Dia de Cão. Um policial e psicólogo clínico chamado Harvey Selosberg foi encarregado de criar um manual para a nova unidade, cujo lema não oficial se tornou Fale Comigo. Além de priorizar a necessidade de engajamento compassivo mais que o uso da força, Selosberg enfatizava a paciência. Assim que os sequestradores percebessem que não corriam perigo imediato, sua resposta autônoma à ameaça seria, presumivelmente, acalmada. 17 Isso reduziria o frenesi negativo de sua voz interna, permitindo ao negociador conduzir o diálogo na direção da solução do impasse. Assim que a equipe de negociações de reféns começou a operar, a cidade viu uma redução imediata nos maus resultados em situações com reféns. Essa descoberta estimulou agências da lei do mundo todo a seguir o exemplo, inclusive o FBI. A equipe desenvolveu sua abordagem, chamada Behavioral Change Survey Model, modelo de escada de mudança comportamental, uma progressão de etapas para orientar os negociadores, escuta ativa, empatia, entendimento, influência, mudança comportamental. Em essência, é um roteiro para satisfazer as necessidades socioemocionais das pessoas de tal sorte que as leve em direção a uma solução baseada em suas capacidades cognitivas. Embora os negociadores de agências da lei estejam tentando neutralizar situações perigosas e prender criminosos, seu trabalho apresenta algumas semelhanças com o de orientar alguém de quem gostamos.
Apesar de todas essas estratégias se aplicarem à maneira de ajudar pessoas na sua vida a administrar suas vozes internas, também podem ajudá-lo a fazer escolhas melhores ao selecionar as pessoas com quem procura apoio emocional. Depois que fazem você se sentir reconhecido e compreendido, elas o orientam a refletir sobre soluções práticas. Ou extraem demasiados detalhes e revivem a experiência perturbadora, repetindo coisas como "ele é um idiota. Não consigo acreditar que tenha feito isso." Ao refletir sobre o fato, muitas vezes você pode determinar se alguém o ajudou a emergir ou a se distanciar. Provavelmente será uma combinação dos dois, o que pode ser o ponto de partida para um diálogo sobre como a pessoa pode ajudá-lo melhor na próxima vez. Ao relembrar outras experiências com seus consultores de falatório, você também pode definir quais pessoas são as mais adequadas para quais problemas. Embora alguns amigos, colegas e entes queridos sejam úteis para uma ampla gama de adversidades emocionais, quando os problemas são mais especializados, pessoas específicas podem ser mais úteis. Seu irmão pode ser a pessoa certa para orientá-lo nos dramas familiares, ou, talvez com a mesma probabilidade, pode ser a pessoa errada. Seu cônjuge pode ser o consultor de falatório perfeito para desafios profissionais, ou talvez alguém de outro departamento do seu trabalho. Na verdade, a pesquisa indica que pessoas que diversificam suas fontes de apoio, recorrendo a relacionamentos diferentes para necessidades diferentes, são as que mais se beneficiam. 18 Ponto mais importante aqui é pensar criticamente após a ocorrência de um evento instigador de falatório e refletir sobre quem o ajudou ou não. É assim que você constrói sua rede de consultores de falatório, e na era da internet ainda podemos encontrar recursos online sem precedentes. Um exemplo impactante é o caso do jornalista, colunista de assuntos sexuais e ativista Dan Savage e seu parceiro, Terry Miller, que em setembro de 2010 procuravam uma maneira de lidar com a notícia de mais um adolescente gay cometendo suicídio depois de sofrer um bullying implacável. Dessa vez, era um garoto de 15 anos chamado Billy Lucas, que se enforcou no celeiro da avó em Greensboro, Indiana. Savage fez uma postagem sobre sua morte em um blog e um leitor deixou um comentário dizendo que gostaria de ter dito ao menino que as coisas da sua vida não iriam melhorar. Isso levou Savage e Miller a se filmarem falando sobre como viviam vidas felizes como adultos, cheios de amor e sentimento de aconchego, apesar de terem vivido uma adolescência difícil. Uma semana depois de postado, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas fizeram vídeos semelhantes e adolescentes gays de todo o país escreveram para Savage dizendo como aquilo os deixará mais esperançosos. 10 anos depois, no momento em que escrevo este livro, o sentimento que motivou aquele primeiro vídeo é muito mais que um mero fenômeno viral. It Gets Better é uma organização sem fins lucrativos inovadora e um movimento popular global. 19 Mais de 70 mil pessoas já contaram suas histórias inspiradoras. Quase 10 vezes mais prometeram apoio e um número incontável de jovens gays encontrou motivação, força e razões para não acabar com a própria vida antes mesmo de começar. It Gets Better resgatou as vozes internas de tantas pessoas emocionalmente vulneráveis porque, em essência, atua como uma ferramenta de distanciamento que promove a normalização. Todo mundo sofre algum tipo de assédio, mas todos o superamos, e a possibilidade da viagem no tempo mental. O mais fascinante de tudo é o fato de as pessoas que assistem ao vídeo não precisarem conhecer os palestrantes para se beneficiarem de seus conselhos, um princípio que se aplica a todos os vídeos de apoio social semelhantes disponíveis online. É possível encontrar pessoas que nos orientem no nosso falatório em depoimentos pré-gravados de estranhos. Nossa discussão sobre quem devemos procurar para obter apoio e como nos envolvermos verbalmente quando lidamos com o falatório levanta uma questão sobre a terapia e sua eficácia, pois obviamente exige muita conversa. A cura pela conversa, como às vezes é chamada, é realmente uma cura. A primeira coisa a ter em mente é que existem inúmeras formas de psicoterapia e muitas vezes elas diferem drasticamente em suas abordagens. Muitas formas de terapia reconhecidas empiricamente,
como a terapia cognitivo-comportamental, empregam as mesmas técnicas de que falamos ao longo deste capítulo, propiciam apoio emocional aos clientes, ao mesmo tempo que os ajudam de maneira crucial a se envolver na solução de problemas cognitivos. No entanto, algumas intervenções continuam a se concentrar numa ventilação emocional profunda como ferramenta para mitigar o falatório. Caso em questão, debriefing psicológico, 21 abordagem que enfatiza o valor do desabafo emocional logo após uma experiência negativa, apesar das evidências esmagadoras que argumentam contra seus benefícios. O ponto importante é que se você precisar de mais que uma conversa com um amigo ou ente querido para lidar com o seu falatório e se tiver como fazer isso, converse com seus potenciais provedores de saúde mental para saber se sua abordagem é reconhecida empiricamente. 1.3 Apoio invisível. Tudo o que exploramos até agora diz respeito a situações em que as pessoas procuram apoio. No entanto, todos conhecemos pessoas com problemas de falatório que às vezes não buscam ajuda. Talvez elas estejam tentando resolver o problema por conta própria ou preocupadas com que a busca por ajuda possa influenciar a maneira como os outros as veem ou como elas se veem. Mesmo assim, muitas vezes continuamos querendo ajudar de alguma forma. Afinal, perceber que alguém de quem gostamos está precisando de ajuda é uma experiência neurobiológica intensa. 21 Desencadeia empatia, o que nos motiva a querer agir a seu favor. Sob tais circunstâncias, porém, é necessário cautela. As pesquisas mostram que pode ser perigoso tentar distribuir conselhos não solicitados, não importa quão habilidoso você seja em combinar os pontos fortes de Kirk e de Spock. Dar conselhos na hora errada também pode fazer o tiro sair pela culatra. Considere a experiência arquetípica de um pai ensinando o filho a resolver um problema de matemática com o qual está encrencado. O pai examina seriamente o problema, certo de que uma explicação paciente e clara é exatamente o que o filho precisa para se sair bem na tarefa e se sentir melhor consigo mesmo. Trata-se de uma solução cognitiva que deve acarretar uma emoção positiva, certo? Só que não é bem assim que funciona. Durante a explicação do pai, a criança vai ficando carrancuda e agitada. De alguma forma, a impecável lógica matemática se perde na estática emocional de uma discussão calorosa. Eu sei como fazer isso, diz a criança. Mas você estava tendo problemas, é por isso que eu estava tentando ajudar, responde o pai. Eu não preciso da sua ajuda. A criança corre para o quarto. O pai fica perplexo. O que acabou de acontecer? Observação: isso pode ou não ter sido uma experiência autobiográfica. Oferecer conselhos sem considerar as necessidades da pessoa pode minar seu senso de autoeficácia, na convicção crucial de que somos capazes de gerenciar desafios. Em outras palavras, quando percebemos que alguém está nos ajudando sem que tenhamos pedido sua ajuda, interpretamos isso como uma forma de impotência ou ineficiência, ou um sentimento que pode travar nossa voz interna. Um longo histórico de pesquisas psicológicas demonstrou que a falta de autoeficácia prejudica não apenas nossa autoestima, mas também nossa saúde, nossa capacidade de decisão e nossos relacionamentos. 22 No fim dos anos 1990, o psicólogo da Universidade Columbia Neal Bourget e seus colegas aproveitaram o exame da Ordem dos Advogados de Nova York para determinar quando as tentativas de apoiar alguém são mais eficazes. 23 O exame da Ordem dos Advogados, como sabem todos os advogados e seus entes queridos, é um teste cansativo e causa muito falatório. Bourget recrutou casais em que um dos parceiros estava estudando para o exame e durante pouco mais de um mês pediu aos candidatos que respondessem a uma série de perguntas que revelariam quão ansiosos e deprimidos estavam, bem como quanto apoio recebiam do parceiro. Também pediu aos parceiros dos candidatos que relatassem quanto os apoiavam. Bourget estava interessado principalmente em saber se os benefícios obtidos ao receber apoio social dependem de a pessoa estar ciente de que um parceiro está tentando ajudar. O estudo mostrou que ajudar sem que o ajudado perceba, fenômeno denominado apoio invisível, era a fórmula para apoiar os outros sem fazê-los se sentir mal por não terem os recursos para passar pela situação por conta própria. Ao receberem uma ajuda indireta,
os participantes ficaram menos deprimidos. Na prática, pode ser qualquer forma de apoio prático subreptício, como cuidar dos afazeres domésticos sem ser solicitado ou criar um espaço mais tranquilo para a pessoa trabalhar. Ou pode envolver a habilidade de dar conselhos que ampliem a perspectiva sem parecerem explicitamente dirigidos a ela. Por exemplo, pedir a alguém uma opinião que tenha implicações para o amigo ou ente querido em sua presença, uma espécie de conselho invisível, ou normalizar a experiência falando sobre como outras pessoas lidaram com experiências semelhantes. Atitudes como essas transmitem as informações e o apoio necessários, mas sem destacar as possíveis deficiências de alguém vulnerável. Desde o primeiro e pioneiro experimento de Bolger que abordou essa questão, outras pesquisas convergiram para validar a eficácia do apoio invisível. Um estudo sobre casamentos, 24 por exemplo, descobriu que os parceiros sentem mais satisfação com seus relacionamentos um dia depois de terem recebido um apoio invisível. Outro experimento constatou que as pessoas se saíam melhor no cumprimento de suas metas de autoaperfeiçoamento se o apoio recebido dos parceiros em relação a essas metas não aparecesse no radar. 25. Outras pesquisas forneceram uma visão das circunstâncias 26 em que esse apoio invisível é mais eficaz, quando as pessoas estão sendo avaliadas ou se preparando para isso. Por exemplo, quando estão estudando para um exame, preparando-se para uma entrevista ou ensaiando pontos de discussão de uma apresentação. Nessas ocasiões, as pessoas se sentem mais vulneráveis. Em comparação, quando as pessoas querem administrar seu falatório da forma mais rápida e eficiente possível, não é necessário ser sutil ou elaborado na forma como você apoia. Nesse caso, um aconselhamento direto que combine Kirk com Spock é mais necessário, apropriado e tem maior probabilidade de sucesso. Além das formas de apoio invisível que discutimos, existe outro caminho para ajudar sutilmente gente de quem somos muito próximos e que se encontra perdida no falatório. Ele é totalmente não verbal, o toque afetuoso. Na verdade, o toque é uma das ferramentas mais básicas que usamos para ajudar aqueles de quem mais gostamos a reverter um diálogo interno negativo. Assim como a linguagem, é algo inseparável da capacidade de controlar nossas emoções desde a infância, pois nossos cuidadores usam o contato físico afetuoso para nos acalmar desde o momento em que deixamos o útero. Pesquisas mostram que, quando pessoas sentem o toque ou um abraço desejado e afetuoso de alguém de quem são próximas, muitas vezes isso é interpretado como um sinal de segurança, de amor e de apoio. O contato físico atencioso 27 de quem conhecemos e em quem confiamos diminui nossa resposta biológica a uma ameaça, melhora nossa capacidade de lidar com o estresse, aumenta a satisfação no relacionamento e reduz o sentimento de solidão. Também ativa os circuitos de recompensa do cérebro e desencadeia a liberação de neuroquímicos que aliviam o estresse, como a oxitocina e as endorfinas. O toque afetivo é tão potente, de fato, que uma série de estudos constatou que um mero segundo de contato no ombro fazia pessoas com baixa autoestima se sentirem menos ansiosas sobre a morte e mais conectadas aos outros. 28 Mais impressionante ainda, até mesmo o toque de um objeto inanimado reconfortante, como um ursinho de pelúcia, pode ser benéfico. 29 Isso provavelmente se deve ao fato de o cérebro decodificar o contato 30 com um bichinho de pelúcia de forma equivalente a um toque interpessoal. Na verdade, muitos cientistas consideram a pele um órgão social. 31 Nesse sentido, nosso contato com os outros faz parte de uma conversa não verbal contínua que pode beneficiar nossas emoções. O que damos e recebemos dos outros em nossas interações diárias constitui um rico portfólio de consolo para a voz interna. A ciência de como essas técnicas funcionam está se tornando cada vez mais clara, ainda que, é lógico, empregá-las com pessoas que amamos exige uma certa arte, para não falar de prática. Em última análise, as conversas que temos com os outros não são tão diferentes das conversas que temos com nós mesmos. Elas podem nos fazer sentir melhor ou pior, dependendo de como envolvemos outras pessoas e como elas nos envolvem. Nós sentimos o falatório com maior ou menor intensidade. Provavelmente tem sido assim desde que nossa espécie começou a compartilhar seus problemas. Mas só recentemente começamos a entender os mecanismos psicológicos subjacentes.
Contudo, em nosso jovem século XXI, nossos relacionamentos começaram a migrar para um ambiente novo para nossa espécie e para o nosso falatório, o mesmo lugar que os alunos da Universidade do Norte do Illinois e da Virginia Tech procuraram após suas respectivas tragédias, na internet. Um questionamento natural é se as formas de apoio verbal que funcionam ou não podem ser transferidas para a forma como falamos nas redes sociais, por meio de textos e outras formas de comunicação digital. Embora a psicologia esteja apenas começando a lidar com essa questão, já começamos a avistar algumas pistas. Por exemplo, em meados dos anos 2010, meus colegas e eu quisemos entender melhor a natureza da comunicação via redes sociais. 32 Então pedimos a pessoas que estavam em conflito com alguma experiência perturbadora que conversassem com outra por meio de um aplicativo de mensagens. O que elas não sabiam era que a pessoa do outro lado era um ator que havia sido meticulosamente treinado para instigar metade dos participantes a continuar falando sobre o que havia acontecido. Para a outra metade, o ator aconselhava delicadamente a aumentar o campo de visão e focar no panorama geral. Como era de esperar, os participantes que foram levados a remoer seus sentimentos ficaram cada vez mais perturbados durante as conversas. Suas emoções negativas dispararam desde o momento em que se sentaram ao teclado até o momento em que saíram. Em comparação, os participantes que o ator ajudou a aumentar o campo de visão continuaram tão calmos e controlados quanto quando entraram no laboratório. O que muitas vezes não consideramos quando procuramos ou damos apoio, online ou offline, é que, objetivamente falando, as pessoas com quem convivemos formam um ambiente social. O que nós aprendemos é como navegar nesse ambiente de forma a maximizar os resultados positivos para a voz interna. Nossos arredores são inseparáveis dos seres humanos que os habitam e, quando usamos os recursos que estão à nossa disposição nos nossos relacionamentos com os outros, os benefícios são notáveis. Mas os outros são apenas uma faceta do nosso ambiente que podemos aproveitar para melhorar nossas conversas internas. Também podemos sair para fazer uma caminhada, assistir a um concerto ou simplesmente arrumar a casa. Cada uma dessas ações aparentemente pequenas pode ter efeitos surpreendentes no nosso falatório. Visite nosso canal e acesse nossa playlist A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.